Olá, tudo bem? Sou Pedro Costa e continuando com essa sequência de vídeos falando sobre ansiedade. Hoje quero falar sobre um tema que na verdade foi uma pessoa, que me trouxe uma pergunta no Facebook falando sobre como é que ela consegue controlar a ansiedade dela, a Luciene, né? Como é que ela consegue controlar a ansiedade dela quando a filha fica doente, né? E ela fica com muito medo, fica muito insegura, com medo de que alguma coisa aconteça e acaba tendo uma crise, né? Então, primeiro quero tentar responder aqui rapidinho, quem sabe passar alguma dica para a Luciene e para todos os pais e mães que às vezes têm situação semelhante, né? Primeiro quero ressaltar o quanto que é complicado, né, e angustiante para mães e pais, às vezes, de verem o filho doente, né? Com certeza vocês vão concordar comigo que às vezes é mais fácil a gente lidar com alguma coisa que está na gente do que às vezes nos nossos filhos, né? Então, com certeza, assim, eu me sensibilizo e também imagino o quanto que não deve ser isso difícil para você, Luciene, e para as outras mães e pais, né? E familiares também. Mas posso sim falar um pouquinho aqui e passar algumas dicas. Tem uma questão que é o quanto que os nossos filhos nos têm como referência até em relação a como é que eles vão lidar ou eles vão reagir com alguma situação. É, é, Tem uma coisa que inclusive a gente chama de triangulação, né? Que às vezes a criança já desde muito bebezinha, às vezes tem alguns estudos que mostram que às vezes a criança, o bebezinho estava ali com o pai ou com a mãe, com a figura de referência, e de repente na porta entra alguma coisa, entra uma pessoa na porta, ou entra um bicho, um cachorro, uma cobra, qualquer coisa que entre. A criança, a bebezinha, ela olha para o que está entrando e olha para a referência, para o pai ou para a mãe. E aí, dependendo da, da reação do pai ou da mãe, a criança tem a reação dela. Então, se de repente o pai ou a mãe, ai, olha, cachorrinho, pode entrar, fulano. E aí a criança continua agindo numa boa. Ou se o pai ou a mãe leva um susto, a criança leva um susto, né? Ou às vezes acontece muito isso também, a criança está começando a aprender a andar, ou cai e tropeça, e aí ela cai e ela já fica às vezes esperando a reação dos pais. Aí todo mundo já chega correndo, ai meu Deus do céu, machucou minha filhinha. Aí a criança abre a boca a chorar e fica ali naquela dor, e às vezes, dependendo de como é que a gente age, ele, opa, machucou e tudo mais, e levanta, e a criança já levanta, né? E eu não estou dizendo para a gente ser insensível à dor, ou adoecimento dos nossos filhos, né? E não acolher a dor, o sofrimento de quando eles estão doentes ou de quando eles estão tendo algum problema. Mas às vezes como a gente reage é uma forma deles também perceberem na gente, e às vezes até muito mais do que só a gente fingir uma coisa, é a gente talvez trabalhar a nossa confiança na capacidade dele de levantar, na capacidade dele ou dela de sacudir a poeira, de superar, de sair mais forte ali daquele adoecimento, a confiança que eu tenho de repente nos médicos, em quem estiver atendendo, né? Se eu tenho algum tipo de fé, de espiritualidade, essa confiança nesse nível também pode ajudar. Mas se eu entendo que os meus filhos vão estar buscando em mim uma referência de como é que eu lido e como é que eu ajo, talvez é uma importância da gente trabalhar questões dentro da gente mesmo, até para que a gente passe uma segurança e uma confiança na capacidade deles, na melhora deles, na capacidade de recuperação, né? E aí tem uma outra coisa que eu gosto de conversar muito aqui nos atendimentos, em outros contextos, é daquela historinha, né, de que todo avião que a gente vai pegar, né, na verdade, em todos os voos ao redor do planeta, antes do avião decolar, as aeromoças lhe passam a mensagem, né, que se de repente houver uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão ali automaticamente, e se você tem alguém que esteja do seu lado, que precise da sua ajuda, um idoso, uma criança, alguém com alguma deficiência, enfim, alguém que precise da sua ajuda, é importante que você primeiro coloque a máscara em você, para depois auxiliar aquela pessoa que esteja precisando de ajuda. E por que e se a gente for pensar deles repetirem isso em todas as línguas, em todos os voos ao redor do planeta, imagino que em muitos casos
às vezes na ânsia de eu ajudar alguém que estava precisando, acaba ficando todo mundo sem ar, né? Então isso não, eu gosto de ressaltar essa história, não só para pensar na nossa relação com os nossos filhos, mas o quanto que se a gente tem na nossa vida pessoas que precisam da nossa ajuda, seja no contexto profissional ou no contexto pessoal, familiar, enfim, o quanto que é importante a gente se cuidar, né? Ou seja, colocar a máscara primeiro na gente para depois a gente auxiliar alguém que esteja precisando. Ou seja, nessa questão da ansiedade, nessa questão da preocupação, quer dizer, o quanto que é importante a gente não esquecer de nos cuidar, não esquecer da nossa saúde emocional, né? Para que a gente consiga auxiliar melhor quem esteja precisando da gente ou dos nossos filhos, né? Bom, gente, então é isso, rapidinho eu queria falar, trazer um pouco dessa reflexão, também me solidarizando, né, Luciene, a questão que você traz, porque é algo muito desafiador mesmo, mas eu espero que essas dicas tenham de alguma forma ajudado, contribuído. E se você também tem alguma pergunta, alguma questão, algum comentário, não hesite em escrever e quem sabe o próximo vídeo pode ser respondendo a alguma questão sua também. Tá bom? Então, tchau, tchau. Tudo de bom, a gente se vê aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.